Arte Pontes, O Fugitivo e Os Miseráveis, Cinema e Literatura. A lei, na sua majestade, proíbe ricos e pobres igualmente de dormirem debaixo das pontes, mendigarem nas ruas e roubarem pão. Anatole France, ecoando o espírito de Victor Hugo. A arte, seja na literatura ou no cinema, constrói pontes entre épocas, dilemas morais e sociedades em crise. Um exemplo surpreendente dessa ponte acontece entre o clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo, e o filme O Fugitivo, The Fugitive, de 1993, estrelado por Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Ainda que separados por mais de um século e expressos em linguagens distintas, o romance realista francês do século XIX e o thriller norte-americano do final do século XX, ambos se debruçam sobre o confronto entre justiça legal e justiça moral. Os Miseráveis, o peso do realismo. Publicado em 1962, após mais de 15 anos de escrita, Os Miseráveis é uma das obras mais ambiciosas de Victor Hugo. Escrita durante seu exílio político, a obra é um marco do realismo social francês, que busca representar a realidade humana em sua miséria e dignidade. Hugo utiliza o romance não apenas como narrativa, mas como denúncia social e apelo moral, um manifesto pela compaixão e pela transformação das estruturas opressoras. Seu protagonista, Jean Valjean, é preso por roubar pão para alimentar os sobrinhos famintos. Após quase 2 décadas encarcerado e marcado pelo estigma, tenta reconstruir a vida sob nova identidade, dedicando-se ao bem, mas sendo perseguido pelo inflexível inspetor Javert, símbolo da aplicação rigorosa e impessoal da lei. Enquanto houver, por culpa das leis e dos costumes, uma condenação social que crie infernos na terra, livros como este não serão inúteis. Victor Hugo, no prefácio de Os Miseráveis. Em meio a episódios de injustiça, pobreza, arrependimento e redenção, Hugo tece reflexões sobre o papel da sociedade, do Estado e da consciência individual. O romance é épico e espiritual, e pergunta o que vale mais, a letra fria ou a verdade na alma. A condenação não impede a virtude, e o uniforme da lei não impede o erro. Victor Hugo. O Fugitivo, o thriller como drama ético. Já em O Fugitivo, lançado em 1993 e dirigido por Andrew Davis, é um exemplar clássico do thriller policial. Com narrativa ágil, tensão constante e ambientação urbana, o filme é baseado na série homônima dos anos 1960. Nele, o Dr. Richard Kimball, o Harrison Ford, é injustamente condenado pela morte da esposa. Durante o transporte para a prisão, escapa de forma espetacular e passa a investigar por conta própria, buscando o verdadeiro culpado, enquanto é caçado pelo implacável agente Samuel Gerard, Tommy Lee Jones. Com seu ritmo intenso, cortes rápidos e trilha sonora inquieta, o filme prende pela ação, mas permanece na memória por sua carga moral. Kimball não foge para se esconder, mas para encontrar a verdade. Gerard, por sua vez, parte como defensor inflexível da ordem, mas aos poucos aprende a distinguir entre cumprir ordens e fazer justiça. Eu não me importo, diz Gerard a Kimball ao ouvir sua alegação de inocência. Mas, como ocorre com Javert, os tempos e os fatos mostram que se importar pode ser mais justo do que obedecer. A ponte entre Valjean e Kimball. Ambas as histórias giram em torno da fuga como símbolo de resistência ao julgamento apressado. Valjean e Kimball não escapam para evitar a justiça. Eles correm ao encontro dela, longe das instituições que não os ouviram.
Enquanto Hugo constrói um épico moral na Paris do século XIX, Davis constrói um suspense moderno na Chicago do século XX. Em comum, a percepção de que nem todo sistema que se diz justo realmente o é, e que há algo maior do que as sentenças, a consciência. A consciência é a presença de Deus no homem. Victor Hugo. Arte é ponte. Mais que uma fuga, tanto Kimball quanto Valjean empreendem uma busca pela verdade, pela redenção, pelo reconhecimento de sua humanidade. São perseguidos por homens que creem representar a lei, mas aos poucos se revelam falíveis diante da profundidade da alma humana. A arte é ponte entre séculos, entre estilos, entre formas de dizer a mesma angústia e a mesma esperança. Valjean corre, Kimball corre. Ambos fogem para dentro da alma humana. E quando o sistema falha, ainda resta a possibilidade de que a justiça verdadeira seja reencontrada.